Então vamos lá. Nós paramos em Daniel capítulo 8, onde nós falamos um pouco das estrelas desse exército do Senhor. O verso 11, de Daniel capítulo 8, ele vai dizer assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E aí a palavra de Deus já traz esse príncipe do exército aí a respeito do Senhor Jesus. Ele aparece em Josué capítulo 5, no Velho Testamento. Josué capítulo 5, quando Josué, antes de ir, contra a cidade de Jericó, o Senhor Jesus aparece para ele. Josué capítulo 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre seu rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então Josué se preparou para a batalha e aí o verso 15, até isso aí é legal, porque o verso 15 diz assim: Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Sempre quando Deus pisa em algum lugar, esse lugar se torna santo. Quando Deus aparece num lugar, aquele lugar se torna santo. A presença física, material de Deus, né, purifica o ambiente. Assim como foi quando Deus apareceu na sarça ardente na vida de Moisés, assim foi na vida de Josué. O ministério estava sendo autenticado, né? Ele estava dando autenticidade a esse ministério de Josué. Assim como Deus fez com Moisés, assim ele fez com Josué, dizendo: Olha, você é o discípulo de Moisés, você está seguindo aí a mesma linha de Moisés. E aí, voltando, em Daniel, o verso 11, além do príncipe do exército aí, e dele tirou aí o antigo Epifânio, depois nós vamos estudar um pouco mais sobre ele, né, descendente do Seleuco, do Império Grego, dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, o anticristo vai fazer isso, né? A, a, essa questão de tirar, porque o sacrifício vai voltar, nós vamos ver isso, quando o Espírito Santo for embora, os judeus vão voltar a sacrificar, e aí, novamente, o anticristo vai tirar esse sacrifício, né? Essa afronta diante do Senhor. Em segundo Reis, capítulo 19, segundo Reis 19, verso 22 e 23, segundo Reis 19, o verso 22 e 23, aí vai falar sobre essa questão da afronta diante do Senhor. Nesse caso aqui, né, o rei da Síria, quando confrontava o rei Ezequias, e aí no verso 22 e 23 ele diz assim: A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros, subi ao cume dos montes, ao mais interior do Líbano, e deixarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao Senhor denso e fértil pomar. Uma coisa interessante, né, é que parece que de tempo em tempo esses líderes eles
não creem na existência de Deus, não, não teme o poder de Deus e começa a afrontar não só líderes, não só pessoas, mas começa a afrontar Deus. E nós podemos ver na história pessoas que falavam coisas, até o comandante, o engenheiro, na verdade, do Titanic, essa é uma história muito comum. E aí alguém perguntou sobre a possibilidade do Titanic afundar na inauguração dele. Ah, um repórter perguntou e o engenheiro respondeu, né, que esse nem Deus afundava. Infelizmente, mais de 1.000 pessoas faleceram por causa desse discurso infame aí do engenheiro. Os Beatles, uma vez eu li a história, a rainha da Inglaterra chamou os Beatles e, e conversando com eles e tudo, e aí John Lennon falou que eles seriam mais conhecidos do que mais conhecidos que Cristo e a própria Bíblia, né? E no final teve uma morte também trágica aí, os Beatles acabaram. Então assim, as pessoas às vezes falam uma afronta diante de Deus sem pensar nas consequências. Eles querem hipervalorizar o que fazem, mas a nossa pequenez é tão gigante que, sem perceber, as nossas afrontas aí com relação às coisas de Deus tem um final assim muito triste. Ezequiel, capítulo 46 de Ezequiel, Ezequiel 46, 14. É, voltando ainda a respeito desse sacrifício, Ezequiel 46, o verso 14, o profeta Ezequiel, ele vai aí, Ezequiel 46, 14. Ó, juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor. A sexta parte de um efa e de azeite e a terça parte de um hin para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. O verso 15, ele diz: assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Havia duas ofertas que o povo de Israel deveria manter: uma oferta de manhã e uma oferta à tarde, todos os dias. De manhã, umas 9 horas da manhã e às 3 da tarde. Todos os dias eles deveriam fazer esse sacrifício. Voltando em Daniel, capítulo 11, verso 31, e é exatamente esse sacrifício que foi tirado. O verso 31 de Daniel 11 diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, sempre há um remanescente, sempre há um remidor aí, fiel à palavra do Senhor. Êxodo 29, 39, foi quando o sacrifício é instituído para o povo de Israel. Êxodo 29, o verso 39. Então, Deus vai falar a Moisés e a lei, e aí traz esse sacrifício, o verso 29, aliás, capítulo 29, verso 39. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol, aí, ó, Êxodo 29, 39. Então, nós temos dois sacrifícios. Por que que isso é importante? Vamos para Marcos 15, 25, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos 15, o verso 25. E aí vai falar sobre a crucificação de Jesus. Evangelho de Marcos 15, 25. Ora,
Era a hora terceira quando crucificaram. Essa hora terceira, 9 horas da manhã. No momento em que Jesus foi crucificado, de manhã ele sai do sinédrio, depois de ter passado a noite ali, na quinta-feira, madrugada de sexta, e aí, 9 horas da manhã, quando tocou a primeira trombeta, que estava anunciando, era algo tão tremendo assim, porque naquele momento, vários judeus estavam indo para o sacrifício da manhã. Vários rabinos, é, sacerdotes, sumos sacerdotes, vários judeus estavam caminhando para o templo de Herodes, para o sacrifício da manhã, e no momento em que o soldado pregou Jesus, a primeira martelada dele soou a trombeta, né, do sacrifício, fazendo aí uma referência ao Cordeiro Santo, que é o Senhor Jesus, que estava sendo crucificado. Ainda em Marcos, capítulo 15, o verso 34, Marcos 15, 34, a palavra do Senhor diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, logo depois, ele dá um brado e vem a falecer. A hora nona é 3 horas da tarde, que era o horário do segundo sacrifício. Exatamente quando Jesus morreu, tocou a trombeta e aí o segundo sacrifício foi feito. Por isso que quem estava lá olhou e falou: olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Nada na palavra de Deus ela é solta. Nada, nada. Tudo tinha um significado, tudo tinha um simbolismo. A pessoa de Jesus era algo extremamente marcante em tudo que ele fazia, porque Deus estava conduzindo várias profecias e esse sacrifício ele foi entregue, deixado aí, né, o anticristo, e aí Antigo Epifânio vai fazer isso, a gente vai ver isso, mas o sacrifício remete à vida e à pessoa de Jesus. E aí, voltando ainda sobre esse sacrifício, Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, verso 12, pode pegar aí na sua Bíblia, Isaías 59, verso 12, o versículo 12 de Isaías 59, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. E aí, Isaías falando sobre essa questão do nosso pecado, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, retiramo-nos do nosso Deus, o pregar, opressão e rebeldia, o conhecer e o proferir do coração, palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. E aí ele vai dizer aí no verso 15, sim, a verdade sumiu. Quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou, e não haver justiça. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo isso, hoje, né? Vivendo isso. Quando o povo ia sacrificar, eles tinham que colocar a mão, né, sobre um bode, e mesmo quando eles levavam a oferta para o holocausto, o que eles faziam? Eles colocavam a mão sobre a cabeça de um bode e eles falavam pecado, todos os pecados. Tudo que eles faziam, mentira, engano, a impurezas, adultério, roubo, tudo eles falavam ali. Quem estava perto ouvia. E aí, depois,
eles pegavam esse cordeiro, o cordeiro santo, a ovelha, e sacrificava a Deus, tirava a gordura, sacrificava ao Senhor. O restante da carne, depois a gente vai ver isso, levava o sumo sacerdote. Mas o bode, que esse que ouviu os pecados, eles lançavam para morrer no deserto e ser comida ali por alguma besta, algum animal. Então, eles transferiam o pecado para aquele animal. No nosso caso, a transferência do pecado foi para o Senhor Jesus. Isaías mesmo, né? Que vai falar sobre Cristo levando sobre si as nossas pisaduras. Aquilo que nos era, né? Para nós, foi levado para o Senhor Jesus. E nesse momento aí, nós fomos libertos aí, transformados, né? Pela graça, pela graça da misericórdia do Senhor, né? Isaías 61, o verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O Senhor Jesus traz isso sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus traz isso sobre nós. Todo dia Deus tem restaurado as nossas vidas, o nosso coração, mudado aí o nosso sentimento. Ele sempre tem levado sobre si as nossas pisaduras, o nosso pecado. Voltando ainda em Daniel, e aí Deus traz essa restauração. Infelizmente a gente vê que o pecado de hoje tem sucumbido às vidas e até nos enganado o nosso coração. O verso 3 de Daniel, voltando a Daniel, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do consumado sacrifício e a transgressão assoladora, visão no qual era entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E aí, Daniel só estava participando ali. Mas aí um santo levantou e falou assim, ó, até quando vai? Aí, esse mesmo santo, Daniel capítulo 4, que nós vimos ele no verso 13, ele fala exatamente desse santo. No meu sonho aí, Nabucodonosor, vi como um vigilante, um santo que descia do céu. Então, esse anjo que descia do céu e falava, esse ser celestial aí, perguntou até quando vai essa situação no mundo, até quando o pecado vai reinar. Ainda Daniel 8, o verso, né, Daniel capítulo 12, o verso 8, ainda ele vai falar a mesma coisa, né, a respeito do santo. Daniel 12, 8. E ouvi, porém, no meu entendimento, e disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Parece que todo mundo quer saber o dia em que o pecado vai acabar, quando que Jesus vai voltar. Essa preocupação está lá no céu e estava aqui em Daniel, e por isso que nós estamos aqui, nesse estudo aí, querendo saber a respeito dessa visão. Em Salmo 74, o verso 10, Salmo 74, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, Salmo 74, verso 10. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? E aí o salmista, aqui Asaf, vai fazer esse salmo, e ele coloca aí no meio do salmo essa pergunta. Isaías, capítulo 6, quando Isaías vai ter a visão, dos serafins e o trono de Deus, Isaías capítulo 6, o verso 11,
E aí, quando Isaías tem a visão, o verso 11 do capítulo 6 de Isaías, então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Então, esse é o que nós estamos vivendo hoje, é o cumprimento dessas profecias. Israel viveu isso no tempo dela, mas tudo que Daniel vai ver, ele tem essa percepção do que aconteceu com o povo de Israel e que vai acontecer no futuro. E nós vamos ver isso aí. Apocalipse, capítulo 6, verso 10 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, o verso 10. A João, na visão dele, e aí o verso 10, ele vai dizer assim, ó, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Essa questão da cobrança da justiça de Deus é algo importante. Por quê? A justiça de Deus, ela não falha. A misericórdia da graça, essa é suprema. Por quê? E a palavra de Deus vai dizer que o sangue de Abel clama por justiça até os nossos dias, que foi o primeiro assassinado. Quando Jesus foi assassinado, ele olhou para aqueles que estavam seus acusadores, seus malfeitores, seus assassinos, e ele vai dizer: Jesus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes eu e você somos afrontados e o nosso desejo é como Eliseu, é, mandar vir uma ursa e matar todo mundo ou descer fogo do céu, assim como os discípulos de Jesus. Senhor, quer que a gente manda vir fogo do céu e mata todo esse povo aí? E Jesus falou, olha, não é assim, meu rei. A nossa justiça e clamar a justiça de Deus não é errado. Por favor, nunca é pecado. Que Deus faça justiça na vida de todos. Mas que a misericórdia de dele alcance todas as vidas, independente de quem seja. Porque o inferno não é um lugar bom para ninguém. Para ninguém. Não importa quanto mal essa pessoa fez, mas não é. E viver eternamente no inferno, gente, Deus que me perdoe. É algo assim que não tem nem o que dizer. Então, assim, louvado seja Deus, porque a justiça de Deus não nos alcançou, mas quem nos alcançou foi a graça de Jesus. A graça e a misericórdia de Deus. Isso que é o mais importante, né? Porque a minha justiça, como diz Isaías, é como trapo de imundícia perante o Senhor. Nós vimos que até as estrelas se tornam impuras na presença do Senhor, até a criação dele precisa passar por uma purificação. Então, assim, todas essas transgressões é, que nós vemos a respeito das vidas das pessoas não pode ser o principal. Nós vimos lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Essas pessoas sofrem, e às vezes até nós, né, influência do maligno, quando foi Pedro, que Jesus falou, olha, me cabe que eu venha morrer, e Pedro falou, certamente o senhor não vai morrer, e aí Jesus olha para ele, arreda de mim, Satanás. Então Deus faz esse alerta. Isaías capítulo 63, Isaías 63, o verso 18 de Isaías 63, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, quanto tempo é isso? Isaías 63, verso 18. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário, falando sobre a queda de Jerusalém. Jeremias capítulo 12, verso 10. Jeremias 12, 10.
Jeremias capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, a porção que era meu prazer, tornaram-se em deserto. E aí ele está falando dos líderes, todos os pastores, líderes, todos aqueles que deveriam cuidar das vidas de Deus, acabam sucumbindo aí e lançando por terra aquilo que deveria ser prazeroso. O mundo hoje vive um pecado sem precedentes. Hebreus 10, aliás, sem precedente não, porque já teve pior, por isso que Deus mandou o dilúvio. Infelizmente, a humanidade já viu o pior dela e agora caminha pelo mesmo caminho desse pecado. Hebreus 10, 29, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado, e ultrajou o Espírito Santo da graça. Então, há uma palavra aí a respeito, né, do castigo contra aqueles que pisaram aí na graça de Deus. E aí você pode colocar, infelizmente, esse povo aí, Antigo Epifânio, Judas, todo mundo aí que teve e profanou o sangue da aliança, o qual é sacrificado e ultrajou o Espírito Santo da graça, é um castigo mais severo ainda. Ou seja, lançados aí no fogo do lago de enxofre. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Apocalipse capítulo 1, verso 2, Apocalipse 1, verso 2, ele vai dizer assim: ó, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, o quanto o tudo se viu, né? A, tudo aquilo que nós experimentamos da graça de Deus, né? Tudo que nós experimentamos do poder de Deus, isso deve ser manifestado pelos nossos atos, a respeito dessa palavra de Deus, o testemunho de Jesus sobre a nossa vida. Tudo que nós vimos, tudo que nós testemunhamos deve ser manifesto, como diz Gálatas capítulo 6, através 5, através do fruto do Espírito Santo de Deus. E aí, é, a, voltando em Daniel, só para a gente estar terminando assim o desfecho, a, o exército a serem pisados. E aí o verso 14, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será pisado. Então, ou seja, 2.300 tardes e dias aí, né? 2.300 dias, e isso aí vai dar aí 6 anos e 3 meses, que vai ser esse período aí em que a tribulação, aí, no meio da tribulação, e aí o santuário é acabado e depois ele volta. A última semana de Daniel é o que nós não estamos vivendo e depois nós vamos falar sobre um pouquinho ela aí. O período que Daniel vai falar aqui vai de 171 antes de Cristo até 165 anos antes de Cristo. Antigo Epifânio, e aí tem na apostila, você vai ter aí um resuminho aí, até a revolta de Macabeus, quando ele vai restaurar o templo, né, e o sacrifício diante do Senhor. E aí amanhã a gente vai ver sobre a interpretação do carneiro, do bode, do chifre pequeno. Agora, a partir daqui, Daniel vai ter revelação de tudo, todas as visões que ele teve e sobre essa questão da batalha espiritual. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos dá. Que o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, direcionando, cuidando e falando com nós. Quem sabe seja hoje o dia do teu retorno.
que o Senhor nos encontre, ó Deus, prontos e preparados para o retorno da sua vinda. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe aí, viu?